Graça e paz, irmãos. Vamos ter um tempo de oração e vamos pedir a graça do Senhor que Ele nos conduza nesse novo tempo, que Ele mais uma vez nos concede na Sua presença. Obrigado, Senhor. Tu és o único digno, Senhor. Somente a pessoa do Senhor é digna, por tamanha salvação, Senhor. Muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor eternamente por essa bondade, Senhor. Porque estamos aqui, teu povo em toda a face da terra celebra essa memória, Senhor, até que o Senhor venha. Muito obrigado, que isso nos fortalece, isso nos confirma a cada dia na tua presença, somente a tua bondade, Senhor. Senhor, toma esse tempo diante do Senhor com a tua palavra, abra a tua palavra para nós, tenha de misericórdia. O Senhor que sonda e conhece os corações de todos nós que estamos presentes, o Senhor sabe as necessidades, o Senhor sabe as lutas, as dificuldades, os problemas, o Senhor sabe as lágrimas, Senhor. O Senhor conhece cada coração. Visita-nos nessa manhã, fale conosco, dê-nos a sensibilidade, a delicadeza necessária, para que possamos expor a Tua Palavra, para que possamos receber a Tua Palavra. Nós precisamos da unção do Santo Espírito, perpassando todo esse ambiente, concedendo graça ao que fala, aos que ouvem, nos ajudando nessa sintonia, para que juntos possamos ser edificados, e o Senhor nos aponte o Teu caminho nessa manhã. A Tua ênfase, aquilo que Tu queres fazer em nós, Senhor. Nos ajuda a entender o Teu propósito eterno, Senhor, para que juntos possamos ser edificados. Tudo isso nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. E obrigado porque neles nós somos atendidos. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, enquanto cantávamos, esse cântico encheu meu coração. Porque esse cântico tem a ver com aquilo que nós pretendemos falar. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Mas nós precisamos entender o que é que esse cântico está dizendo de forma muito profunda. Quando diz que Cristo é a nossa vida, essa vida que veio habitar dentro do nosso espírito, que precisa ser expressada, Ele veio para ser essa vida dentro do nosso espírito. Pois morreu a nossa morte, ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. Então essa alma pecou, e ela foi condenada, e o nosso espírito morreu. Pois morreu a nossa morte, então o Cordeiro de Deus veio e morreu a nossa morte. Aquela alma que pecar, essa morrerá. Mas sobre o Cordeiro de Deus foi lançado todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Ele padeceu sobre aquela cruz. Pois morreu a nossa morte. Para quê? Para vivermos sua vida. Mas para viver essa vida, precisa pôr atenção no Espírito. Essa vida só é vivida através do Espírito. Essa vida só é manifestada através do Espírito. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Mas só que para vivermos essa vida, a nossa precisa ser negada. Precisa ser negada. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós queremos as coisas do Espírito, mas nós não queremos deixar as coisas da alma irem para a morte.
Nós não queremos permitir quebrantamento nas nossas vidas. Nós queremos o melhor dos dois mundos, ou seja, o melhor das duas vidas. Nós queremos a vida do Espírito, mas nós queremos as concessões da nossa alma. As coisas fiquem sem serem tocadas. Não pode. Para andar no Espírito, precisa haver renúncia. Nós precisamos entender isso pelo Espírito, irmão. Não é informação. Nós temos muitas informações. O que nós precisamos é que o nosso espírito seja exercitado na presença do Senhor, para percebermos como Ele funciona, como essa alma vai ser rendida. Eu penso que a ênfase nessa manhã para nós é rendição. Nós precisamos render a nossa alma, para se submeter à direção do Espírito de Deus no nosso interior, levando-nos para o Calvário. E então, depois que passamos o Calvário, nós teremos Pentecostes. Não Pentecostes antes. Não existe. A ordem é Calvário e Pentecostes. Que o Senhor nos ajude. Eu queria ler com os irmãos Provérbios 23, 26, a primeira parte do versículo. Provérbios 23, verso 26. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele não está falando a pessoas que não são convertidas. Está falando, filho meu, a todos aqueles que foram salvos pela obra redentora de Cristo. Então, filho meu, dá-me o teu coração. Ué, mas eu já fui salvo, fui trazido ao regaço do Senhor, agora Ele é meu pai, eu sou seu filho. Mas a esse filho que Ele trouxe, Ele está dizendo, dá-me o teu coração. Por que dá esse coração para Ele? Porque Ele tem uma obra para fazer nesse coração. Aí nós vamos voltar, sempre eu tenho falado para os irmãos, o que é que a Bíblia chama de coração? A consciência do Espírito e a alma, as três funções da alma, mente, vontade e emoção. Filho meu, dá-me este coração, dá-me o teu coração. Por quê? Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Para vivermos a sua vida, nós seremos quebrantados. Por quê? Nós pensamos diferente do Cordeiro de Deus, nós agimos e nós sentimos distintos do Cordeiro de Deus. Pois morreu a nossa morte, Ele morreu a nossa morte, porque mesmo que morrêssemos, nós não poderíamos ser salvos. Ele morreu a nossa morte. Qual é o propósito dele morrer a nossa morte, ter sendo pendurado naquela cruz do Calvário, exposto como vergonha para todos? Por que ele fez isso? Por que ele morreu a nossa morte? Com um único propósito em vista. Primeiro, satisfazer inteiramente ao Deus eterno. E então, para que nós vivêssemos a sua vida. Mas para viver essa vida em plenitude, há em nós precisamos entender muito bem isso, há em nós restrição com respeito a essa vida viver em plenitude. Não nos enganemos, em nós há restrições. Nós precisamos entender muito bem isso, pelo Espírito. Pois Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. E para essa vida se manifestar, ela precisa encontrar espaço para sair. Ela está no interior e ela é envolvida pela casca da alma. E essa casca é forte, é dura, precisa ser quebrada, precisa de quebrantamento. E às vezes nós pensamos que ser espiritual, às vezes nós temos uns conceitos equivocados do que é espiritualidade. Às vezes tem muitas coisas exteriores falando de espiritualidade, querendo falar. Mas o Senhor sonda os corações. Como diz a palavra,
Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, do qual tomou nome toda a família sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, aonde? No homem interior, no Espírito. Preste atenção, irmão, como Deus considera as coisas. No Espírito. E assim, tem poder no Espírito, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. É esse homem interior que precisa ser fortalecido, porque ele precisa encontrar passagem por essa alma que restringe a atuação do Espírito Santo no nosso espírito. Então, esse espírito quer encontrar passagem e ele precisa ser fortalecido, robustecido, dia a dia. Para quê? Porque ele tem uma capa que o impede de se manifestar, de trazer para fora tudo o que é do caráter do Cordeiro de Deus em nossas vidas. Essa vida precisa sair, e há uma restrição dentro de nós, que entendamos isso. Por que Deus permite quebrantamento, situações difíceis, problemas difíceis? Por quê? Ele tem em vista essa casca ser rompida, começar com pequenas rachaduras e isso ir aumentando e quebrar de vez, romper, para que esse espírito que está robusto, fortalecido no interior, ele venha com poder e se manifeste através das nossas vidas. Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo. E assim, dessa mesma maneira, como aconteceu no homem interior, robustecido no nosso interior. E assim, dessa maneira, como o Espírito foi fortalecido, cheio do Espírito Santo, tomado de poder. Então, dessa maneira, e assim, dessa maneira, dessa mesma forma, semelhantemente, e assim, habite Cristo em vossos corações pela fé, para que sejais arraigados e alicerçados em amor. Então, dessa mesma maneira como o Espírito, o órgão único que Deus vem falar direto conosco e traz comunicação das coisas eternas e divinas, é nesse Espírito. Quando esse Espírito está bem fortalecido, robusto, aí, e assim, dessa mesma maneira, com todo esse poder que há nesse Espírito, e assim, dessa mesma maneira, habite Cristo em vossos corações. Ué, irmão, mas eu já sou crente, Jesus já habita no meu coração. Calma, vamos devagar, vamos por partes. E assim habite. Por que está dizendo que habite? É porque não tem essa habitação mesma que há no Espírito. O Espírito está fortalecido, está robusto. Nós demos espaço ao Senhor, nós permitimos o Senhor trabalhar e fortalecer diariamente esse Espírito. E então, chega um momento que, e assim habite Cristo. Esse Cristo que está entronizado, que está centralizado, que é a vida no Espírito, ele precisa fluir, se derramar dentro dessa alma, dentro desse coração, e da mesma forma como o Espírito aprecia, o nosso Espírito aprecia as coisas de Deus, as coisas do alto, esse coração agora precisa apreciá-lo com o mesmo apreço, mente, vontade, emoção e a consciência do Espírito. E assim habite Cristo em vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, fluindo do Espírito, do interior, agora assim
habite Cristo. Cristo precisa habitar nesse coração, nas emoções, na vontade, na mente. Nós já falamos muito tempo atrás. Cristo precisa ser o foco, o centro dessa alma que está desordenada, que o Espírito foi salvo e Deus está habitando no Espírito, só que o Senhor não quer só ficar no Espírito, Ele quer também inundar essa alma. E para que haja essa manifestação do Espírito de Deus, nesse átrio exterior, nesse tabernáculo, cuja parte é essa aqui visível, é o átrio exterior. Antes disso, há uma camada que precisa de quebrantamento. Irmãos, esse assunto é fundamental. Se nós não entendermos pelo Espírito esse assunto, nós seremos pessoas resistentes, com quanto que tenhamos muitas informações, tenhamos lido muitos livros. Se o Espírito não lhe falou, não te revelou no teu espírito, vamos continuar mais décadas aqui e nós não iremos entender o propósito de Deus, não iremos amadurecer nunca. Contanto que façamos muita coisa às exteriores, o que nós queiramos, se isso não flui, como diz o apóstolo Paulo, pois Deus, a quem eu sirvo, no meu espírito, Ele é servo desde dentro para fora, não é uma obra exterior. A obra exterior tem que expressar o que vem no interior do espírito, aquela obediência. Nunca esqueça aquela expressão que o irmão falou, ungindo o seu rei em secreto. Quando ninguém está lhe vendo, você está lá ungindo ele, você está dando lugar ao Espírito ser fortalecido com poder no interior. Para que esse Espírito precisa ser fortalecido? Por que aquelas virgens nécias foram reprovadas? Às vezes nós queremos pegar esses assuntos para discutir mil e uma coisa e ficar distraído no átrio exterior do assunto. Mas o central é o quê? Eu gosto de dizer, virgens insensatas. Porque faltou senso espiritual. Todos temos azeite na lâmpada. O Senhor veio habitar no espírito de todos que nasceram de novo. Todos. Mas 5 virgens sensatas que tinham senso espiritual, entendiam as coisas do Espírito, permitiu que o robustecimento, o fortalecimento desse Espírito com poder no interior, trouxesse azeite para encher também as vasilhas. Encheu as vasilhas. Quando o noivo vem, as outras que eram insensatas, porque não usaram os sensos espirituais, comunhão, intuição e consciência, não funcionou bem, não exercitou esse espírito. Agora, quando o Senhor vem, essas insensatas não têm azeite, só tem azeite no espírito. O Senhor está no nosso espírito, ele não vai sair. Mas as outras permitiram uma obra tal que as suas vasilhas encheram, e agora, eis o noivo. Pronto, agora vamos pegar aquele azeite, e Cristo começou a habitar no coração das virgens sensatas, prudentes. E elas começaram a encher a lâmpada com aquele azeite. E agora vamos ao encontro do noivo. Mas as outras 5 insensatas, que não utilizaram o seu senso espiritual, não cresceram, não exercitaram o espírito, elas tiveram que sair para comprar, mas quando voltaram, as bodas já tinham se iniciado. Então vejam, irmãos, nós precisamos entender esses assuntos. São dias em que a batalha para não se viver no Espírito é extremadamente terrível. E nós só podemos entender isso à medida que nós começamos a exercitar o nosso Espírito e começamos pelo Espírito a compreender as coisas do Espírito. Porque se nós vivermos somente na esfera da alma, vai ser loucura para nós, com quantos salvos, as coisas do Espírito. Não se engane. É porque eu sou crente, eu entendo tudo do Espírito. Alto lá, calma aí. Às vezes tem crente com entendimento de ímpio. Irmão, como é que você está falando isso, irmão? Porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Eu quero aplicar minha mente da alma para entender um assunto espiritual, e não vai dar certo. Não tem ligação, não tem química aí.
Nem adianta. O ímpio acha que é loucura, mas às vezes alguns crentes que estão na carne também. Aquele irmão falou aí aquilo, aquela irmã, maluquice. É maluquice porque você está na carne. Você não entendeu que ele ou ela recebeu aquilo no interior. E como está seguindo o cordeiro, vai ficar quietinho, vai se passar como maluco, como maluca, como bobo. Mas a bobeira está do outro lado e naquele dia vai ser manifestado. Nós precisamos atentar muito, irmãos. Já se passou muito tempo e nós não temos mais tempo para andar vivendo na esfera da nossa alma, vivendo na carne. Porque, irmãos, eu vi um amado irmão, já está no Senhor, e só ouvi uma vez na vida, e só o ouvi pessoalmente uma vez na vida, mas nunca esqueci do que ele falou. Ele disse o seguinte: não andar no Espírito já é estar na carne, não tem uma terceira via. Ou é uma coisa, ou é outra. Se você não aprendeu a exercitar o seu espírito, ou senão o que acontece é o seguinte: às vezes, muitos de nós tiveram algumas experiências no espírito interessantíssimas. Se lembra como aquilo aconteceu, mas isso é uma coisa que precisa acontecer todo dia, irmão. Não é aquele assunto de 5 anos atrás, de 10 anos que você teve aquela experiência, você conta com saudosismo. Às vezes nós temos que nos arrepender porque já tem 5 anos que você não ouviu de novo. Ou aquela experiência marcou sim, marcou a sua vida, mas de lá para cá, você teve de novo várias experiências dessa. Isso é para ser todo dia, na simplicidade. E às vezes nós vivemos de saudosismo. Não, irmão, andar no Espírito é um assunto para todo dia. E às vezes alguns têm reduzido a manifestação do Espírito Santo a somente coisas exteriores de aparência. Aquela movimentação, aquelas coisas, aquela palavra, isso e aquilo, papapá. E quando você está lá quietinho, que o Espírito Santo diz: opa, esse assunto que você está pensando aí agora, não é assim. Senhor, me perdoe, amém. Isso que você queria fazer aí, não é por aí. Esse planejamento seu, não é bem... Sabe, irmãos, coisas muito práticas. A gente está pensando que essas coisas a gente ouve, parece que é um folclore. Não, irmãos, isso é para nós no dia a dia. É para a nossa vida profissional, os nossos estudos. Às vezes nós estamos querendo dar uma guinada para um assunto cá, e você vê o Espírito Santo no seu interior quietinho, não diz nada. Ô Senhor, tenha misericórdia. Mas Senhor, será que... o que é isso? Aí se você é um pouco mais sensível, você deixa quieto o negócio e deixa ir embora, que de repente ele está levando aquele assunto lá para morrer, que ele tem um outro caminho que vai renascer algo de Deus com um propósito específico e que Deus vai ter glória. E às vezes a gente não entende, às vezes nós somos pessoas obstinadas, independentes, nossa alma ainda vive por si própria, ela não entendeu o que nós acabamos de cantar: Cristo é a nossa vida. Quando nós dizemos que Cristo é a nossa vida, nós estamos também dizendo que a nossa alma precisa se render à autoridade desse Cristo que há no nosso espírito. Não é tão simples assim. Às vezes nós falamos as coisas muito fáceis, as palavras começam a se desbotar em nossas bocas, a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa ouvir o Espírito Santo falando de novo alguns versículos que nós ouvimos lá quando nós nos convertemos, que a gente pensa que é só para pregar o Evangelho para os ímpios. Eis que estou à porta e bato. Irmão, como nós precisamos nesse dia permitir que o Senhor entre e passear conosco. Sabe por quê? Ele precisa colocar nossa vida em pratos limpos. Todos os assuntos, o nosso relacionamento com os irmãos. Aí o Espírito Santo vai vir no seu interior e testifica: olha, esse relacionamento aqui tem assuntos que não vai render glória a mim. Precisa ser tocado nesse... Você precisa falar isso e isso para esse irmão e essa irmã. Senhor. Então, são coisas que parecem ser simples, mas o Senhor está dizendo no nosso interior. O versículo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, é senso espiritual. As nécias, elas não ouvem mais perfeitamente o seu Senhor. O seu Senhor está do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele é delicado e vai esperar você abrir a porta. Eu entrarei. Interessante como o Senhor, Ele sempre é aquele que nos convida e nos dá banquete.
Eu entrarei, cearei com Ele, e Ele comigo. Ele chega, coloca as coisas em pratos limpos, e depois nos convida para cearmos com Ele. E depois você ceia com Ele. Primeiro é a intenção do Senhor, Ele quer cear conosco, Ele quer compartilhar. Não diz que não é nas mesas que se fecham os maiores negócios do mundo? Na mesa de refeição. E é nessa mesa que Ele quer ganhar esse coração, dessa nosso que fomos salvos por Ele. É nessa mesa que Ele quer conversar coisas íntimas e trazer-nos esses assuntos à baila ali naquela mesa e colocar esses assuntos. Muitos de nós às vezes não estamos interessados nisso, porque vai tocar em coisas profundas. Vai sim. Às vezes tem assuntos que o Senhor precisa trazer. Não regressão, eu não falo de regressão, eu falo de iluminação. Que às vezes o Espírito Santo vai trazer coisas que estão lá no passado. Eu me lembro, eu vou contar para minha vergonha. Na minha adolescência, eu era novo convertido, falando umas bobagens, falando umas coisas levianas. Aí o tempo passou-se décadas, e um dia eu estou lá, não sei o que é que eu estava fazendo, aquele assunto, sim, aquele assunto. Você precisa se arrepender dele na minha presença, dizer as palavras que você precisa dizer de arrependimento diante de mim, porque aquele assunto ainda está diante de mim sem resolver. Senhor, precisa se arrepender. E era uma brincadeira que eu fazia com o irmão. Depois eu chamei o irmão, o Espírito falou no meu interior, que aquela brincadeira que a gente fazia, não estava honrando o Senhor, e era pura leviandade. Irmão, é mesmo? Pois é. Eu estou lhe falando porque você fez parte daquela brincadeira, e o Senhor me levou ao arrependimento daquelas coisas. Isso se chama iluminação. E essa iluminação vem na consciência. Cuidado com esse assunto de consciência. Consciência é parte do Espírito. E se nós queremos andar no Espírito, irmãos, precisa confessar muita coisa, viu? Precisa colocar muitas coisas em pratos limpos. Eu entrarei, cearei com Ele, e Ele comigo. Aquelas intençõezinhas, aquelas coisas do Espírito Santo não vai deixar nada disso aí. Esses escorpiões andando dentro de vocês, essas aranhas, essas baratas. O Senhor veio para consertar esses assuntos do nosso interior. Nós queremos vida espiritual, queremos isso e aquilo, mas vamos dar um monte de passos para trás para resolver esses assuntos. Por quê? O Senhor está interessado nisso e tem misericórdia, porque Ele sabe que há um livro das obras que vai ser aberto naquele dia. Oxalá, como dizia nosso irmão Dino, no nosso livro tenha muitas páginas que o sangue passou. Muitas páginas. Porque senão, os assuntos onde o sangue não passou, nós iremos ter que responder por essas coisas lá no tribunal de Cristo. E nós estamos fazendo concessões às nossas almas hoje. Eu não vou ter comunhão com aquele irmão, com aquela irmã. Você fica cismado, mas o Espírito está falando no seu interior para parar com isso, para você ser delicado com os irmãos e com as irmãs. Às vezes está no meio da comunhão, o Espírito está dizendo, se aproxima lá dela, se aproxima dele, fala com ele, fala com ela, expressa a delicadeza de Cristo com ele, com ela. Diga para ele, para ela que ele é importante para você. Mas não, nós estamos lá, despercebidos no meio do povo de Deus. As coisas não são assim, irmãos. Nós temos uma consciência no nosso interior, que é a consciência que é parte do Espírito, e andar no Espírito quer dizer que alguém tem uma consciência pura. E se essa consciência estiver maculada, não tem vida no Espírito. Os irmãos me entenderam? Não tem vida no Espírito, não tem fluir. Pode ter teatro. Teatro nós sabemos fazer muito bem na nossa alma. Eu sei, todos nós sabemos. Agora, andar no Espírito, tem que colocar toda essa arte cênica para fora. O Espírito Santo vai trazer lá a baila e dizer, esse assunto aqui é teatro, isso que você está fazendo também e você precisa renunciar, e precisa colocar em pratos limpos, que eu quero avançar com sua vida. Esse dom que Deus deu a cada um de nós precisa ser desenvolvido. Mas a nossa alma é empecilho.
para que haja manifestação do Espírito que precisa ser fortalecido no interior para sair. Aí nós falamos, eu quero manifestar o Senhor, eu quero dar testemunho, eu quero... Muito bem, é isso mesmo. Mas isso subtende, isso está subentendido e está entendido também da forma exterior, mas às vezes a gente não está andando no Espírito, a gente não compreende, que o que nós estamos dizendo, o que nós estamos querendo, precisa passar do Espírito, através da alma, que vem, às vezes, não sei se você percebe, vem aquela carga no seu interior, chega na parede da sua alma, pum, bate e cai. Puxa, mas eu estava sentindo, 5 minutos você não percebe mais aquilo, porque está resistente, a resistência no nosso interior, e o Espírito quer quebrar essa resistência. E aí a situação do... Irmãos, ora aí, irmão, o negócio está difícil, está acontecendo problema. Aí nós precisamos, pelo Espírito, entender, dizer, Senhor, como é que vai orar por esse irmão? É orar para livrar ele desse problema? Ou dizer, Senhor, ajude ele no meio dessa luta aí, Senhor, para que essa casca se rompa, e eu seja abençoado com Cristo que quer fluir através dele para mim. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. As coisas ao nosso redor não estão soltas aí, de qualquer maneira, e tal, como nós pensamos, porque o pensamento, a alma está centrada nas suas coisas, e aí começa a lutar, para se defender do mover do Espírito no interior, fortalecendo para vir à tona tudo que está no interior. Mas o interesse do Senhor é romper essa casca. Mas aí nós temos muitas batalhas nesse assunto de entendimento com respeito a quebrantamento, a viver no Espírito. Vamos adiante. O Senhor quer o coração com todas as suas partes. A alma completa, rendida aos pés do Senhor. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. No Espírito, a alma rendida aos pés do Senhor, mente, vontade e emoção, vivendo na dependência do Espírito, subjugada, rendida completamente, para que o Senhor se expresse, que às vezes nós temos, irmãos, que o Senhor ilumine o nosso entendimento espiritual, irmão, andar no Espírito, viver uma vida espiritual, vai nos trazer contrariedades N, irmãos. Ou a gente está esperando, nós não estamos no jardim de infância, nós não estamos em um piquenique, é guerra. Você vai começar a buscar o interesse do Senhor, começar a entender as coisas do Espírito, a sua alma vai começar a resistir mais forte do que antes. Antes ela estava quietinha ali, estava sendo feita a vontade dela, estava tudo bem, mas aí... o negócio vai começar quando você começar a entender que ela precisa se render. Aí você vai entender a resistência. Então, Deus salvou o nosso espírito para quê? Qual a intenção de Deus ao salvar o nosso espírito? Precisamos entender isso. Para vivermos por Ele. Como nós falamos, Cristo é a nossa vida. Para vivermos por Ele, depender dEle que se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para desfrutarmos do Senhor como tudo isso, a alma precisa se render para ela não querer usar a própria sabedoria dela. Vocês entendem, irmãos? Que às vezes nós queremos usar essa sabedoria para edificação e o Senhor não recebe? Porque isso é carne. Isso não é uma alma rendida, ela apenas está querendo se tornar espiritual às suas próprias custas. Cuidado com isso, irmão, vamos tomar muito cuidado, nós precisamos entender, mas às vezes não entende. Por que a gente não entende? Porque a gente precisa se voltar para o Espírito nos explicar essas manipulações da nossa alma manipuladora. Nós precisamos entender pelo Espírito, que às vezes você está no assunto querendo resolver, o Senhor diz, para aí, por que eu estava orando por esse assunto e no meu coração veio uma paz tremenda, eu estava querendo fazer isso, fazer aquilo, e daqui a pouco o assunto quietou. Por quê? Porque o Espírito lá do interior está trazendo paz, porque aquele assunto não tem caminho, mas a sua alma já fez projeto, já registrou o projeto, ela já está 1000 por hora, mas lá no interior, no Espírito, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, está lá
tranquilo, não se move para lugar nenhum, porque sabe que aquele assunto não nasceu de Deus, não nasceu do Espírito, e nós não sabemos entender essas coisas. E aí, às vezes, por causa de um dia, por causa de horas que nós nos precipitamos, tomamos um prejuízo, às vezes, na vida terrível, para aprender a andar no Espírito, interpretar que o Espírito está em paz, não mexe, fica quietinho, gasta aquele tempo. Você não está em paz? Vai orar, gasta seu tempo lá com o Senhor em oração, tranquilo. Ele está lhe dando tempo para isso, não é para você sair e continuar abraçando os seus projetos e fazer do jeito que você quer. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para vivermos por Ele, a partir dEle, Ele quer governar todo o nosso ser, desde o Santíssimo. Por isso que essa casca precisa ser rompida. Irmão, permitamos que o Senhor faça isso conosco. Não é simples, não é tranquilo, às vezes envolve guerra de vontades. O Senhor, com a vontade dEle, apresentou para você a vontade, mas você tem outra, e então precisa haver rendição. Sem rendição, nós não podemos avançar para uma vida espiritual profunda no Senhor. O santo lugar e o átrio exterior. Mas o Espírito Santo, que agora habita em nós, quer expressar o caráter do Filho de Deus em nós. E para isso acontecer, nós precisamos pôr atenção no que o Senhor disse. Sempre, não podemos esquecer, porque já há uma sentença para a nossa alma. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Já tem sentença para a alma, agora com o Espírito. Você se reparou? Quantas coisas o Senhor fala a respeito do nosso Espírito? Fortalecidos com poder no Espírito, no homem interior. Andai no Espírito. Exercitar as faculdades espirituais. Muitas coisas no Novo Testamento você vê falando sobre o Espírito, o Espírito, o Espírito. E o Senhor só dá uma sentença para a alma. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O assunto de Deus é com o Espírito. Se Ele consegue ali, aí a alma vai se tornar útil no serviço ao Senhor. Ela vai se tornar útil, rendida, submetida. Não no papel primeiro, secundário. Sempre, 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 sempre. No dia que a gente mudar o papel dela para primário, nós já estamos atuando da maneira que Deus não quer, e aí nós teremos problemas sérios na nossa vida. Para ver essa manifestação plena, a alma precisa ceder ao Espírito e tornar-se serva e sem direito a reclamar nada para si mesma. O Senhor Jesus, olha a vida dele, ele não reclamou nada para si, ele só queria que a vontade do Pai fosse feita. Ele nos mostrou o caminho. Ele vivia aqui e dizia: eu não faço nada que eu não tenha visto o meu Pai fazer. Mas às vezes nós estamos agindo independente, pensando, sentindo independente, e nós precisamos entender e ver o que o Senhor faz no nosso interior para nós expressarmos essa realidade que passa pela nossa alma. Pois o querer da alma está comprometido. O querer dela precisa ser rendido à soberania do Senhor no Espírito. Irmão, meu coração pesa, irmão, que essas coisas não se tornem assim etéreas, intocáveis para nós. Quando nós falamos de andar no Espírito, nós precisamos entender automaticamente: andar no Espírito significa que a minha alma está sujeita à determinação, ao que vem no meu interior, e eu entendo e eu me rendo. Andar no Espírito não é outra coisa. Aquelas manifestações, a gente está acostumado a ver como... Irmão, não é assim. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que se submete inteiramente, a sua alma é rendida ao Senhor. Não é outra coisa. Não é coisas exteriores. Que o Senhor nos guarde. Todas as partes da alma precisam estar atentas ao Senhor no Espírito. Depender dos recursos do Espírito, não do seu próprio recurso. Às vezes nós somos pessoas inteligentes, pessoas pragmáticas, ou pessoas meio devagar. O Espírito Santo vai trazer a rapidez para o lento, vai trazer a tranquilidade para o pragmático muito rápido. Cada alma, o Senhor sabe como lidar com cada um dela, porque no interior, no Espírito, há direção e discernimento para lidar com essa alma,
que quer agir por conta própria. Permitir-se ser guiada e apacentada pelo Cordeiro de Deus e não viver por seus próprios recursos, negar a si mesma. O papel dela no momento da salvação do Espírito em diante é secundário. Antes ela fazia a vontade da carne e dos pensamentos. Nós somos salvos. Agora ela sai, ela perde a primazia e nós agora começamos a voltar a nossa atenção para o Espírito, para o nosso Espírito, para observar a direção do Espírito no interior o tempo todo. Porque se falharmos nisso aí, se tiver algum problema na nossa consciência, nós perdemos esse fluxo vital e nós começamos a andar na carne de novo, vai no mesmo embalo. Então, no momento que nós nascemos de novo, essa alma passa a ter automaticamente um papel secundário e nós precisamos entender disso para sempre, irmãos. Enquanto tivermos respiração aqui nessa terra, tivermos vivos, precisamos entender, a alma, ela é secundária, ela não pode, acontece uma coisa lá, e aquela movimentação, o povo tudo desesperado, e gente chorando, aí você está lá, você volta-se para o seu interior, você começa a perceber no seu espírito, paz, tranquilidade, você vai agir naquela paz, tranquilidade que o espírito está, porque naquele momento, o Senhor vai usar você para trazer uma direção naquele assunto. Mas, se nós nos movemos com meu Deus, calma. Nós somos movidos pelas nossas emoções, nossos sentimentos. E a nossa vontade está querendo correr para cima. E lá no interior não tem direção para isso. No interior é só paz, é só calmaria. Quer dizer, quando necessita, tem hora que o Senhor vai fazer você agir como leão, mas cada momento é um momento. Tem um momento que é cordeiro, tem outro que é leão. Então, que o Senhor nos socorra nesse assunto, nos socorra mesmo, nós precisamos de ajuda. Ela precisa estar atenta às manifestações do Espírito, o tempo todo. Ela é secundária, então ela não age. Nós não vemos uma coisa, nós partimos para cima, não. Nós prestamos atenção no Espírito Santo que está no nosso interior, para primeiro perceber qual é o testificar do Espírito naquele assunto. Entendeu, irmãos? Às vezes a direção do Espírito é que você ore. Às vezes é que você vá lá no assunto, que você se envolva, ou que você não se envolva. Isso é um assunto de exercício, isso não é de um dia para a noite. Exercício espiritual. O que é que diz lá em Hebreus? Aqueles que pela prática têm as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir não só o bem, mas também o mal. Discernir o bem, o Cristo que há no outro, desfrutar de Cristo no outro, mas também o mal, perceber que os principados, as potestades estão aqui, eles não têm nenhum interesse que os irmãos desfrutem das coisas do Espírito, comece a viver por Espírito, deixe a esfera da alma para trás, trate ela agora como secundária. Esses espíritos não têm intenção nenhuma, e eles estão batalhando aqui agora, viu, irmãos? Cuidado, muito cuidado. Eles não querem que essa semente caia no seu coração e produza algo do Espírito que leve a alma para tomar o lugar dela que deve. Secundário. Ela é útil no reino de Deus, como serva. Entenda, como serva. Não no papel primeiro. Do momento do dia que nós somos salvos de novo, o Senhor desenhou para nós voltarmos ao plano original. O Espírito está no centro, governando tudo. A alma se submete e o corpo também. Mas não sem batalha, não sem resistência. Amém? Então, ela precisa estar atenta às manifestações do Espírito. E o Espírito Santo nos levará ao Calvário e ao Pentecostes. O povo de Deus gosta muito de Pentecostes, eu também gosto. Mas só que antes dele tem o Calvário. E o Calvário é para levar aquela alma, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, cheio do Espírito, manifestar o Espírito Santo. Ele precisa ir para o Calvário para que ele se reconheça como ninguém. Papel secundário. O Espírito Santo usou, manifestou ali, falou, daqui a pouco procura se esconder em Cristo, sair pela tangente e deixar que Cristo apareça. Porque senão está manifestando aquele negócio todo, e daqui a pouco, no outro momento, já está chamando todo mundo para
para si mesmo, agrupando todo mundo ao seu redor. Epa, primeiro o Calvário, depois Pentecostes. Aí nós não entendemos, né? Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém. Ah, você quer ser cheio do Espírito? Tudo bem. Então, anota aí. Ele vai passar por essa situação aqui, porque ele tem uma área forte dele aqui, da alma dele que está primária. Precisa passar para um papel secundário. Aí o quebrantamento entra no centro, irmão. Senhor, me livra desse problema. Livrar você do problema? Nós precisamos ser sérios e sábios com as palavras que nós usamos diante de Deus. Que o Senhor nos ajude em cada situação. Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar nesse assunto, Senhor? Tenha misericórdia. O que é que eu preciso aprender, Senhor? O que é que o Espírito Santo está me apontando desde o interior a respeito de eu estar resistindo a essa situação, desde quando eu não percebo que ali, nesse assunto, eu tenho andado desgovernado e minha alma está na primazia e o Espírito Santo quer levá-la para o papel secundário. Irmãos, nós não estamos em um piquenique, irmãos. O Senhor nos ajude. Nós queremos ser espirituais e ao mesmo tempo preservar nossa alma. Não existe meio termo nesse assunto aí. Ou a gente é espiritual, a alma no papel secundário, ou a gente continua com a alma no papel primário, na primazia da nossa vida, e a gente vai colher prejuízo. Naquele dia, quando a gente se apresentar diante do Senhor, a configuração não vai estar completa. Nós não vamos estar parecidos com Cristo. Simples. Impossível. Andar no Espírito requer renúncia. Precisamos calcular bem o preço a ser pago. Precisamos calcular, irmãos. Precisa fazer cálculo. Bom, eu quero seguir o Espírito. O Espírito está me apontando aqui que Ele quer um tempo, não só pela manhã. Foi, até um determinado momento na vida, foi necessário. Agora o Espírito está reclamando, como um cavaleiro. Quando eu falo isso com um cavaleiro, lá no seu interior, testificando: olha, eu quero um tempo contigo também à tarde, todo dia, como você tem na comunhão matinal. E quero também outra noite. Então você vai viver pondo atenção no Espírito para as chamadas que Ele dá no seu interior. Não é como você quer, você é cheio de planejamento, seu planejamento agora vai viver em torno da agenda do Espírito Santo para a sua vida. As coisas não são simples, irmãos. Às vezes nossa alma gosta muito das coisas exteriores, de aparecer, e as coisas do Espírito é tranquila, silente lá no interior. Ele vai pontuando as coisas com você e te trazendo para a centralidade de Cristo, tranquilo, lá dentro, no interior. Você põe atenção e Ele começa a testificar contigo. Não é simples. Porque a gente fala: você vê, irmão Dino, aqueles irmãos tal, mas... Irmão Dino não fala. Às vezes, quando nós estávamos lá, ele conversava com a gente. Às vezes, de madrugada, acorda aí, eu quero ter comunhão contigo. Sei lá, no som, bondinho, lá, 3 horas da manhã, o Espírito lhe acorda. O que, Senhor? Eu quero ter um tempo contigo. Senhor, por que não lá às 6 horas da manhã? Não, eu quero agora. É servo ou é voluntário? Qual é o nosso coração? Então, Provérbios 20 e 27, irmãos, eu vou deixar esse versículo, porque o irmão pediu ali, falta 5 minutos para terminar o horário, e eu vou terminar por aqui, mas vou deixar só para os irmãos meditar. Semana que vem a gente volta a partir desse versículo, Provérbios 20 e 27, para os irmãos meditar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. E na próxima semana nós iremos voltar desse versículo aqui e aprofundarmos mais nesse assunto a respeito desse papel secundário dessa nossa alma. Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concedeu na Tua graça e bondade, Senhor. Conserve essas palavras no nosso coração, nos traga iluminação, nos traz entendimento espiritual, espírito de sabedoria, de revelação no Teu pleno conhecimento, Senhor. É o que nós carecemos nesses dias de trevas, Senhor. Nos ajuda, nos socorra e nos leve a Ti mesmo, Senhor. Precisamos de entendimento espiritual. Socorra-nos com a Tua graça, Senhor, e nos ajuda a pagar o preço, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Pai, em nome de Jesus.